Nesse vídeo, eu e o Prof. André vamos falar sobre um carinha que quase bugou a matemática. Então, bora lá com a gente? Kurt Friedrich Gödel nasceu em 1906 na cidade de Brno, que hoje fica na República Tcheca, mas na época do seu nascimento pertencia à Áustria. Na infância, Gödel fazia tantas perguntas que a família apelidou ele de Senhor Porquê. E essa vontade de questionar foi fundamental para transformar ele em um dos maiores pensadores de todos os tempos. Em 1920, ele se mudou para Viena, onde conheceu as duas maiores paixões da sua vida, a lógica matemática e a sua futura esposa, Adele Nimbursk. Só que os pais do Gödel foram contra o casamento porque ela era cantora e dançarina em um cabaré de Viena. Gödel completou seu doutorado em 1930 e em 1931 ele publicou o famoso Teorema da Incompletude, que quase bugou toda a matemática. E agora o Prof. André vai te explicar o porquê. Bom, para tentar entender o Teorema da Incompletude, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Ali por volta de 1900, começou um movimento dos matemáticos para construir um tal sistema formal completo. Isso quer dizer que tu tem que imaginar a matemática como uma espécie de construção, onde os tijolinhos que estão na base são chamados de axiomas, que são afirmações que a gente toma como verdade. E eu até já expliquei isso aqui no canal num outro vídeo sobre matemática pura, lembra? Beleza, depois dos axiomas vem os tijolinhos das definições. E depois os resultados, que são os teoremas, ou lemas, corolários, etc. Até então, ninguém tinha certeza de que essa construção era segura, ou seja, de que todos os teoremas considerados verdadeiros, dentro de uma certa área da matemática, podiam ser provados com axiomas, definições e resultados da própria construção. É como fazer um muro, mas deixar tijolos faltando em vários lugares. E é claro que esse muro pode despencar se isso acontecer, né? Bem, a questão é que o Gödel foi justamente o cara que foi lá e deu um chute no muro. Ele contrariou a crença de um dos maiores matemáticos da sua época, David Hilbert, que acreditava que qualquer teorema poderia ser demonstrado pelo raciocínio puro. Tipo assim, a matemática para ele era toda perfeitinha. Só que Gödel usou a própria lógica matemática para mostrar que um sistema axiomático não pode ser simultaneamente completo e consistente. Isso quer dizer que se eu crio uma matemática da minha cabeça e digo que ela é completinha, ou seja, eu consigo demonstrar todos os teoremas ou botar todos os tijolinhos no meu muro, isso que eu criei vai ser inconsistente segundo Gödel. O que quer dizer que o meu muro da matemática não vai parar em pé. Se eu criar um outro sistema, agora sim bem consistente, que para em pé, mesmo estando firme, ele com certeza vai ter buracos, que são os teoremas que eu não consigo provar, e, nesse caso, buracos que eu não consigo preencher. Cara, tu não tem noção do problema que o Gödel criou com esse teorema da incompletude. Isso porque ele provou, de certo modo, que a razão vai ter uma certa limitação, não é mesmo? E que a matemática não é perfeitinha como todo mundo pensava. Bom, mas para não bugar de vez a tua mente, eu vou deixar a Lorena contar o resto da história do Gödel para ti. Em 1938, Gödel casa com Adele e 2 anos depois, ele foge no início da Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos, pela ferrovia Transiberiana. O casal Gödel se estabeleceu em Princeton e lá Kurt fortaleceu sua amizade com Albert Einstein, com quem teve o primeiro contato em 1933. Ele até publicou um artigo em 1949 que apresentava uma solução exata das equações do amigo. E com esse trabalho, ele conseguiu provar que a viagem no tempo é teoricamente possível. Einstein era um dos pouquíssimos amigos de Gödel. Isso porque ele começou a desenvolver um quadro de paranoia que o levou a ser internado diversas vezes em hospitais psiquiátricos. O cara acreditava que os nazistas queriam envenenar a comida dele e só comia coisas preparadas pela sua esposa Adele. O problema é que ela adoeceu e ficou internada no hospital por 6 meses. E nesse tempo, Gödel praticamente não comeu. Isso levou à morte por inanição em 14 de janeiro de 1978. No final da vida, ele estava pesando apenas 29 quilos. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. E se tiverem mais uma curiosidade, deixem aqui nos comentários. Não esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima!